Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula de matemática. E como aconteceu com a apostila e como aconteceu com o livro didático de português, a gente já terminou os conteúdos do livro didático de matemática, da unidade 6. Então, eu vou dar algumas dicas de resolução de problemas para vocês, tá? Porque às vezes, quando a gente lê uma questão, a gente tem que pensar muito bem sobre ela e refletir, ver quais são os dados que ela está apresentando, quais dados a gente vai precisar, tá? Então, tudo isso faz parte de um processo para solucionar um problema. Então, a gente vai ver passo a passo como fazer para ajudar vocês a interpretarem problemas e resolverem problemas, ok? Então, vamos lá? Aula de matemática sobre resolução de problemas, então, tá? A matemática é uma disciplina que pode ter aplicações no nosso dia a dia. Pensando nisso, alguns conhecimentos da disciplina são colocados à prova em exercícios de resolução de problemas. Por exemplo, esses de capacidade que a gente está vendo. Então, se a gente não soubesse calcular volume, que é um conhecimento da disciplina de matemática, a gente não conseguiria resolver um problema do dia a dia, como saber a capacidade de uma piscina, saber a capacidade de uma caixa d'água só com volume, tá? Então, isso a gente está aprendendo nesse momento, nessa unidade da apostila. Pensando nisso, vamos trabalhar alguns passos para a resolução dos problemas. Então, o primeiro passo. Então, leitura geral. Vocês vão ler o enunciado uma vez. Então, no primeiro contato com o problema matemático, o aluno deve voltar a atenção somente para a leitura. Então, lê com calma todo o enunciado. Tá? Então, vou dar um exemplo. Jorge tem uma piscina no jardim de sua casa, onde pode brincar com seus amigos no verão. O pai de Jorge precisa calcular quantos litros de água gastará para encher a piscina, mas não sabe qual a capacidade dela. Só sabe que a piscina tem 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1 metro de altura. Descubra qual a capacidade da piscina. Sabe-se que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, o que a gente faz? A gente leu e teve o primeiro contato com o exercício. Tá? Agora a gente vai pensar no segundo passo. Vamos lá? O segundo passo, identificando os dados. Então, na segunda leitura, vocês vão fazer mais detalhados. Então, agora, o aluno deverá identificar os dados mais importantes e a pergunta que o problema propõe. É nesse momento que é colocada em prática a interpretação, pois o aluno deverá entender o problema para conseguir retirar dele os dados mais importantes. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente seleciona os dados dentro de um enunciado. Então, de novo, mesmo exemplo. O Jorge tem uma piscina no jardim de sua casa onde pode brincar com seus amigos no verão. Isso é importante para a resolução desse problema? Não é, então a gente não seleciona. O pai de Jorge precisa, o que ele precisa? Calcular quantos litros de água gastará para encher a piscina. Então, isso é uma informação importante sobre esse problema, tá? Outra informação importante é que a piscina tem 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1 metro de altura. Então, a pergunta é, qual a capacidade da piscina? E sabe-se que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, essas partes que estão com risco embaixo são as partes importantes desse problema. Quando aparecer problema nas avaliações, aparecer problema na apostila, risque embaixo as informações mais importantes, as informações que vocês vão usar. A informação que o Jorge vai brincar no quintal, na casa da avó, não importa, tá? Importa o que ele quer saber, o que o pai do Jorge quer saber, quantos metros tem a piscina e qual que é a pergunta final, tá? Terceiro passo, agora vocês vão identificar as operações. Então, depois de separar os dados, a gente precisa saber quais as contas que a gente vai fazer para resolver esse problema matemático. Tá? Pode ser uma ou mais operações. Então, vamos ver. Por exemplo, de novo, o Jorge tem uma piscina no jardim de sua casa, onde pode brincar com seus amigos no verão. Então, a gente precisa calcular quantos litros de água ele gastará para encher a piscina,
sabendo que tem 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1 metro de altura. E que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, a gente tem que fazer qual conta primeiro? Vamos pensar. Então, a gente tem que fazer primeiro a conta do volume dessa piscina, tá? Para a gente descobrir qual a capacidade que ela tem. Então, qual conta primeiro? O cálculo do volume, que é comprimento vezes largura vezes altura. Então, uma multiplicação. A segunda conta que a gente vai ter que fazer vai ser transformar o volume em capacidade, multiplicando cada metro cúbico por 1.000. Então, os metros cúbicos que derem por 1.000 para encontrar quantos litros são. Tá? Essas duas contas a gente vai ter que fazer. Então, o terceiro passo é identificar as operações que serão feitas para resolver esse problema. No quarto passo, vocês vão efetuar as operações. Então, vocês vão fazer as operações que vocês já descobriram no terceiro passo, que elas deverão ser feitas para solucionar o problema. Então, de novo, o enunciado. A conta é o cálculo do volume, comprimento vezes largura vezes altura. Transformar o volume em capacidade, multiplicando cada metro cúbico por 1.000. Então, os metros cúbicos vezes 1.000. Então, vamos ver, o volume é igual a 10 vezes 5 vezes 1, que dá 50 metros cúbicos. Depois, a segunda conta que a gente identificou que a gente tem que fazer. Fazer os 50 metros cúbicos vezes 1.000, que vai dar 5.000 litros de água. Então, a resposta final é que a capacidade da piscina é de 50.000 litros. Beleza? Então, a gente já resolveu o problema. Qual que é o último passo agora? Vamos ver. O quinto passo é a prova real. É você ver se você fez o que estava sendo pedido no enunciado. Então, depois do resultado, é preciso verificar se ele está correto. O aluno deverá voltar ao problema matemático proposto e verificar se a solução encontrada satisfaz a situação problema. Então, qual que era a pergunta final aqui? Qual a capacidade da piscina? Então, tinha até uma dica aqui de transformar 1 metro cúbico em 1.000 litros. Então, no final, a nossa resposta foi: a capacidade da piscina é de 50.000 litros. Então, tá certo? Tá certo? Tá? Então, tá certo. Então, nesse caso, a gente respondeu corretamente a pergunta que estava sendo proposta. Se estava pedindo capacidade e eu respondesse em metro cúbico, estaria certo? Não, tá? Porque capacidade é medida em litros, mililitros, tá? E só, são as medidas que a gente mais usa. Porque a capacidade é medida em litros e mililitros, que são as unidades de medida de capacidade que a gente mais utiliza. Então, só isso, tá? Se perguntou capacidade, a resposta tem que ser em litros. Beleza? Então, sabendo disso, vocês vão responder algumas atividades. Vocês vão copiar ou colar no caderno de matemática as situações do problema a seguir e as resolver, tá? Então, tem a situação problema número 1. Carlos precisa limpar o aquário de seu peixe beta. O aquário tem 2 decímetros de comprimento, 2 decímetros de largura e 1 decímetro de altura. Carlos precisa colocar uma gota de anticloro para cada litro de água. Calcule a capacidade do aquário e o número de gotas de anticloro que o Carlos deve pingar na água, tá? Então, tem aí mais contas para fazer, mais operações para fazer, tá? Primeiro passo, leiam o enunciado completo. Segundo passo, leiam de novo com mais atenção e selecionem os dados que vocês vão usar. Terceiro passo, descubram quais as operações que vocês precisam fazer, se é uma adição, se é uma subtração, se é uma multiplicação, uma divisão, tá? Quarto passo, realizar as operações, tá? E quinto passo, ver se a resposta que vocês deram combina com a pergunta final, tá? O mesmo para a questão 2. Então, a caixa d'água de Juliano tem 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura.
Ela é toda azul e branca. Irá limpá-la no próximo sábado e está querendo saber quantos litros cabem nela. Qual a capacidade da caixa d'água de Juliano? Então, aí vocês descubram também qual que é a capacidade da caixa d'água dele, tá? Vejam primeiro, façam a leitura, selecionem os dados, selecionem as operações que serão necessárias, façam as operações e vejam se está certo. Se vocês colocaram todos os dados certos, se a resposta está condizente com o que o enunciado pedia, tá? Só isso por hoje, bem tranquilo. Se alguém quiser testar mais e quiser mais situações de problema, pode me pedir que eu mando mais algumas, tá bom? Se vocês acharem que foi pouco. E um beijão, até mais!